Fala pessoal, fala meu guerreiro, fala minha guerreira, tudo bem com vocês? Rafael Borba, mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo, não é isso? Do direito constitucional para concurso público. Aqui parei no bloco anterior, ou como diz lá na Netflix, né? Nos capítulos anteriores, eu parei e estava falando com vocês sobre o quê? Sobre a iniciativa popular. Vamos voltar lá? Vamos sim, Rafael. Iniciativa popular, eu expliquei a vocês que é a possibilidade da a população não, o eleitorado nacional fazer uma lei. Estava explicando para vocês aqui, ó, o número mágico da iniciativa popular, que é o famoso 1503, que é o famoso 1503. 1503 de quê, Rafael? 1% do eleitorado nacional, dividido no mínimo em 5 estados, e cada estado não pode ter menos do que 0,3% das assinaturas. Tem algo mais que a gente precisa saber, Rafael, dessa iniciativa popular? Sim. Uma vez recolhidas essas assinaturas, o que acontece? Ora, o Poder Legislativo, a gente vai ver, é o responsável por fazer as leis. A população só faz o projeto de lei, mas quem aprova isso é o Poder Legislativo. E a gente vai aprender agora, se não sabe, vai relembrar, se já sabe, que o Poder Legislativo é formado pela junção de quem? Do Senado Federal, com buquinha para baixo, Senado Federal, com buquinha para cima, Câmara dos Deputados. Casa progressista, casa conservadora. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. A Câmara é encarada como casa progressista e o Senado Federal é como casa conservadora. A Câmara dos Deputados representa o povo, a população, a sociedade. O Senado Federal representa os estados, os senadores representam os estados. Então vejam só, o projeto de iniciativa popular foi feito por quem, Rafael? Foi feito pelos eleitores, mas a gente entende que é a sociedade. Esse projeto de iniciativa popular vai dar entrada onde? No Senado, desculpa, ou na Câmara dos Deputados? Ora, se a gente aprendeu que a Câmara dos Deputados representa o povo, a iniciativa popular é feita pelos eleitorados, que também representa o povo, é a parte da sociedade, ele só pode dar entrada onde? Na Câmara dos Deputados. Então aqui você já aprende um bisuzinho, o bisuzinho de milhões para sua prova, tá certo? Que o projeto de iniciativa popular, o 1503, 1% do eleitorado nacional, dividido no mínimo em 5 estados, cada estado não pode ter menos do que 0,3% das assinaturas. Vai dar entrada onde? Na Câmara dos Deputados. Tem mais alguma coisa que precisa saber? Tem, mais um bisuzinho de milhões aqui para vocês, ó. Uma vez dada entrada na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados é obrigada, que é uma pergunta, viu? É obrigada a colocar em votação? Indaga-se. E a resposta é um sonoro não. Não é obrigado a colocar em votação. Não é, Rafael, não é obrigado a colocar em votação. Pode dar um chá de gaveta? Pode dar um chá de gaveta. Pode, sem problema nenhum. Chá de gaveta? Pode, sim. O Rafael, tem mais alguma coisa? Tem. Minha aula é aqui, meu amigo, na plataforma. A aula é completa. Preste atenção aqui. A Câmara dos Deputados, né? Representa o povo aqui. Rafael, a gente fez o projeto, apresentou na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados colocou em votação. Certo? Certo. Até que eu lembre e aprendi, escrevi e anotei. Tem que anotar, viu, gente? Porque o importante é fazer um estudo ativo disso aqui. Tem que anotar, fazer as informaçõezinhas. Tá com dúvida, me procura lá no Instagram, vai na plataforma do curso aqui no Fale Conosco, né? O pessoal sempre vai dar um retorno aqui, a gente manda a resposta. Caso demorar muito, você pode procurar diretamente lá no Instagram, Prof. Rafael Borba. Estou lá para ajudar vocês. Rafael, uma vez colocado em votação, os deputados podem modificar o projeto de lei? E aí, pode ou não pode? Pode também, minha gente. Pode também. Por quê? Mas, Rafael, o projeto de lei dizia assim, ó, vamos fantasiar aqui. Chegou na Câmara dos Deputados, o projeto de lei dizendo assim, olha, parlamentar, seja deputado ou senador, que cometer a prática de corrupção, vai ser condenado a uma pena de 30 anos, pena máxima, tá, 30 anos. Rafael, eu vi que
40 anos. Não, 40 anos é o período máximo que você pode ficar preso. No Brasil, ainda pena de forma individual chega até 30, que é a pena máxima. Vai mudar isso aí, viu? Época de eleição sempre muda. Mas vamos lá. Chegou lá dizendo assim, o parlamentar que cometer corrupção vai pegar uma pena de 30 anos. A galera, oxe, vou mudar isso aqui. Coloca assim, parlamentar que cometer corrupção vai ganhar um bônus de um aumento de 50% na sua remuneração. Estou dando bem esdrúxulo o exemplo para que você consiga entender. Pode haver essa mudança, Rafael? Desconfigurar o projeto por completo? Pode. Todinho, todinho. Tem algum problema? Tem vários, né? Mas a Constituição permite. Permite que haja uma desconfiguração do projeto por parte do Poder Legislativo. Por quê? Porque o titular do poder, a gente vai ver já já, quem é que exerce a função típica de poder legislar é o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então você não pode tirar essa prerrogativa dele. Você pode dar a prerrogativa à sociedade de participar da elaboração lá do projeto de lei, discutir, fazer a lista, eu quero essa lei desse jeito aqui. Mas chegando lá, eles podem modificar. Aconteceu isso com quem? Com as 10 medidas de combate à corrupção. O Ministério Público Federal, na época da Lava Jato, pega-pega, sei o quê, piriri, parará, falou com a sociedade civil organizada e fez uma lei lá de combate à corrupção. As 10 medidas de combate à corrupção. Não ficou uma. Chegou lá no Congresso, mudaram tudo. Tranquilo? Tranquilo. Rafael, tem mais alguma coisa que eu preciso saber de iniciativa popular? Não. Acabou. Joia? Joia. Princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais estão previstos onde? Artigo 4º. Ô, Borba, eu acho que esqueceu o segundo, artigo 2º da Constituição. Não, esqueceu não. Eu disse a vocês que a gente estuda de forma sistematizada aqui. O segundo a gente estuda por último, que está independente lá. Artigo 4º. São os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Princípios de regência internacional. Quais são os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais? E o que é reger o Brasil em suas relações internacionais? Todas as vezes que o Brasil for negociar na esfera internacional, ele precisa observar esses princípios. E quais são esses princípios? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. E a concessão de asilo político. Vejam, todos esses são princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais. Vamos ir um por um aqui, ó. Independência nacional. O Brasil é independente. A gente não viu, ó, que o Brasil a República é soberana? Essa soberania reflete na independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. O Brasil sempre vai ter que proteger os direitos humanos. Autodeterminação dos povos. O Brasil respeita a soberania dos outros, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos. O princípio da não intervenção. O Brasil não vai estar intervindo aqui nas relações entre outros países. Qual outro princípio, Rafa, que merece ser estudado aqui? Igualdade entre os estados. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que quando o Brasil estiver negociando, isso aqui é para rir, viu, gente? O Brasil estiver negociando com outros países, por exemplo, o Brasil está negociando com o Paraguai. Ele tem que dar a mesma moral que ele dá aos Estados Unidos da América. Por quê? Porque o Brasil atua com igualdade entre os estados. Solução pacífica dos conflitos. O Brasil é o país da paz. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Veja, o parágrafo único vai dizer o quê? A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, o Brasil, né, a República Federativa do Brasil, buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Cuidado, não é América do Sul, hein? É comum aparecer América
do Sul e você cair nessa pegadinha. Por quê, Rafael? Porque a gente mora nos Cone Sul, né? Isso, a gente mora na América do Sul. Aí você vai dizer, óbvio, o Brasil vai buscar a integração da América do Sul, errado, é da América Latina, visando a comunidade, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, visando a criação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso é o que está no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. Isso é o que está no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber, Rafael, sobre a República Federativa do Brasil? Olha, a gente estudou aqui agora os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Por isso que é muito importante você ter em mente, olha aqui, ó, é muito importante você ter em mente que esses incisos aqui têm que ser memorizados, gente. Não tem como não. Por isso que você tem que saber do sócio diva plu, tem que saber dos verbos no infinitivo, construir, proteger, tiriri, pororó. Porque quando chegar aos princípios das relações internacionais, você já mata um bocado de coisa aqui, ó. Tem sócio diva plu aqui, Rafael? Não tem. Então, se não tem o danado do sócio diva plu, se não tem o danado do sócio diva plu, não é soberania. Lembrar aqui, ó, que é a formação de uma sociedade latino-americana de nações, tá joia? Separação dos poderes, olha aí, até que fim chegamos nele, artigo 2º da Constituição Federal. Montesquieu, pelo menos atribui-se a Aristóteles, Montesquieu deu uma melhorada, né, nesse sistema de separação dos poderes. Montesquieu vai dizer assim, são poderes, Montesquieu escreveu lá no Espírito das Leis, né? São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Por quê? Porque isso é a forma estrutural de contenção de poderes no país. Por quê, Rafael? Porque a Constituição diz assim, ó, são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso está previsto numa ordem lógica, tanto quanto cronológica. Por quê? Porque as coisas começam no legislativo, passam pelo executivo e sempre ou quase sempre terminam onde? No poder judiciário. Legislativo, passa pelo executivo e termina sempre no poder judiciário. É uma ordem natural das coisas. E cada poder exerce sua função. Embora a Constituição diga que são poderes independentes e harmônicos entre si, ou seja, nenhum poder depende do outro e, ao mesmo tempo, nenhum vai interferir na função do outro, mas existe uma teoria chamada sistema de freios e contrapesos, que vai dizer o quê? Que quando um poder exacerba a sua função, ou seja, ele vai além do que ele precisava fazer, os outros poderes têm a obrigação constitucional de conter esse poder. Por exemplo, quando o chefe do executivo, na figura do presidente da República, comete crime de responsabilidade, ele é julgado perante o Senado Federal. E o Senado Federal faz parte do Poder Legislativo, e este julgamento vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja, uma forma de controlar o Legislativo e o Judiciário, controlar o Executivo. Se o Legislativo, um parlamentar, comete algum crime, o próprio Poder Judiciário vai julgar ele dentro da estrutura de Estado Democrático de Direito, onde criam as leis, submete as leis que ele mesmo criou. E isso é o sistema de freios e contrapesos do inglês. Olha aí, ó, os professores de inglês aí do outro lado vão cair aí da cadeira agora. O check and balance é o sistema de freios e contrapesos. Quando um poder exacerba a sua função, o outro tem a obrigação constitucional de manter a harmonia entre os poderes, vai lá e abafa o que o outro poder fez. Contém, abafa, né? Contém, diminui, vai lá e corrige o outro poder. Isso é o sistema de freios e contrapesos. Embora os poderes sejam independentes e harmônicos entre si. Tranquilo? Mas vamos ver o que cada poder faz? Dentro da estruturação e separação de poderes, todos os poderes exercem suas funções específicas. Essas funções... Desculpa, só um minuto, deixa eu tomar água aqui. Essas funções são divididas em funções
Essas funções são divididas em funções típicas e funções atípicas. Essas funções são divididas em funções típicas e funções atípicas. Vejam só. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Qual é a função típica e qual é a função atípica? Ora, função típica é aquela função que o poder nasceu para fazer. Função típica é aquela função na qual o poder nasceu para fazer. Temos como função típica do legislativo legislar. Temos como função típica do legislativo fiscalizar, com auxílio do Tribunal de Contas da União, já que estamos estudando o Legislativo Federal. Fiscaliza quem, Rafael? Fiscaliza as contas do Executivo. Temos função típica do Executivo: executar, administrar a máquina pública. Administrar a máquina pública. E função típica do legislativo, função típica que ele nasceu para fazer, né? Julgar com as leis. A gente aprende na faculdade de Direito que o legislativo é a boca da lei, né? Pelo menos aprendi, hoje em dia não fala isso mais não. Mas o legislativo não, o judiciário. Mas o judiciário, ele julga com as leis, ele resolve o conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida do outrem. É a denominada lide, né? Duas pessoas brigando na sociedade se chama lide. Lide é o conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida do outrem, de outra pessoa. E eles exercem as funções atípicas. Mas o que é função atípica, Rafael? É quando um poder exerce a função do outro. É quando um poder exerce a função do outro. Vejam só, quando o legislativo exerce a função do executivo, por exemplo, eu não sei a vocês que cabe ao poder executivo executar, administrar a máquina pública, aí coloca aí também outro sinônimo, ó, organizar a máquina pública. Pronto. Como cabe ao executivo organizar a máquina pública, a abertura de concurso público é uma função típica, mas quando o legislativo abre concurso, por exemplo, está aberto aí, ó, concurso para a Câmara dos Deputados. Ora, essa abertura de concurso é uma função do executivo, mas, do inglês but, o legislativo pode fazer. O legislativo sabe mais do que ninguém como organizar a casa. Quando é que o poder executivo, o poder legislativo exerce outra função típica? Claro, quando julga. Eita, a letra hoje tá punk, viu? Essa mesa hoje também não tá ajudando muito, não. Julga o presidente da República por crime de responsabilidade, porque a função de julgar pertence a quem? Ao judiciário. Rafael, quando é que o executivo exerce a função típica? Atípica? Por exemplo, quando o presidente da República edita uma medida provisória que não é força de lei, mas tem toda a característica de lei, que era a função, teoricamente, do legislativo. Quando você é servidor público e comete uma infração administrativa, o poder executivo abre um PAD, um processo administrativo disciplinar. Ele vai lhe julgar. Olha que coisa feia. Se cometeu um ato administrativo fraudulento, ilícito na administração pública, o executivo vai lhe julgar. Então, quando ele julga, ele está exercendo a função do legislativo. Do judiciário. Quando o judiciário abre concurso público, olha aí, abriu concurso público e eu passei, sou analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Hoje eu exerço a função de analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco. No concurso no qual eu fui aprovado, o Poder Judiciário estava fazendo as vezes de administrativo, organizando a máquina pública, abriu o concurso público. Quando ele abre concurso público, a gente diz que ele está exercendo uma função atípica que não é dele. Ou quando o Tribunal de Justiça baixa resoluções. Por exemplo, vai dizer que baixa uma resolução que é como se fosse uma lei dizendo assim, olha, a partir de hoje todo servidor público só pode vir trabalhar com camisa de tal cor. Não existe isso, mas vamos dizer que ele baixa essa portaria, essa resolução dizendo isso. Ele está exercendo as funções do legislativo.
Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Opa, volta aqui comigo. Espero que vocês realmente tenham entendido o que é função típica, o que é função atípica, o que é a harmonia entre os poderes, o que cada poder exerce, que a ordem disposta na Constituição está prevista numa ordem lógica, tanto quanto cronológica, ou seja, as coisas começam no Legislativo, passam para o Executivo e sempre ou quase sempre terminam onde? No Poder Judiciário. Por quê? Porque isso vai fazer com que você entenda, você encaixe a matéria do direito constitucional. Tá, joia? Tranquilo. A gente fica por aqui, que eu já estou vendo que a gente extrapolou o bloco da gente aqui no meu reloginho. Encontro todos vocês no próximo bloco, onde faremos resoluções de questões.